Olá, meus amores, bem-vindo a mais um canal místico. Como vocês sabem, eu tô sempre trazendo o que é que tá acontecendo lá em cima no céu, pra gente acompanhar também as lições aqui na Terra, ou seja, não diferente a astrologia, juntamente com vários outros conhecimentos esotéricos, como o próprio tarô, traz pra gente informações de tudo que está se passando aqui. Se você estiver observando de forma holística, você vai conseguir conferir e acompanhar o todo e, claro, pegar essas dicas para aprender aqui nessa escola que a gente vive, que nada é mais do que uma escola onde a gente vai estar sempre evoluindo, passando de fase e aprendendo. Então vamos aprender com os astros e as estrelas, porque a astrologia não é só misticismo. A astrologia é ciência na prática. Você confere e vai observando ali tudo se encaixar perfeitamente conforme você vai estudando e observando ao seu entorno as coisas acontecendo. Então vamos começar falando sobre o Sol, que a gente está em Câncer, então estamos super mais sensíveis, acolhedoras, principalmente aprendendo sobre acolher a nós mesmos. Estamos aprendendo sobre casa, família e também nutrição emocional, nutrição física. Então esse processo que a gente está vivendo tá bem acolhedor e com essa energia aí de autocuidado, né? A gente tá observando mais como são as nossas relações, quem são as pessoas que ao nosso redor são família, como a gente se acolhe nas nossas vulnerabilidades. E a gente passou por um processo bem intenso da Lua, que chegou no seu ápice ontem, e também teve lá todo o seu início no próprio signo de Câncer. A Lua ficou máxima no signo de Capricórnio, que é o seu oposto, a energia do pai, já que a Lua tem a energia da mãe, que é justamente esse processo que a gente está vivendo de Câncer, que é regido pela Lua. E aí a gente aprendeu até essa fase cheia que a gente está vivendo e vai continuar vivendo coisas importantíssimas para a gente aprender a enxergar e olhar ao nosso redor, né? E claro, também esvaziar, porque Câncer é água e muita coisa estava nos pesando, estava fazendo a gente ficar muito cheia de sentimentos e emoções muitas vezes que não são positivas. E aí a gente está vivendo esse processo de limpeza mesmo para poder se enxergar no nosso todo e ver a nossa magnificência, né? A nossa maestria, o nosso ponto alto, já que o oposto de Câncer é Capricórnio, que é exatamente isso, o nosso amadurecimento diante da vida, nosso alto da montanha, o nosso senso de responsabilidade também, e que a gente foi trabalhado e está vivendo isso na prática para poder aprender como é que a gente rege a nossa vida, né? Estamos sendo determinados, fortes, perseverantes, ou estamos aí num estágio mais infantil, muitas vezes é vítima, não se cuida como deveria. Então a gente está vivendo o que é necessário para poder crescer, né? Aquela parte nossa infantil, mas também enxergar a nossa criança, que muitas vezes se limitou, porque Câncer também são os sonhos. Então toda essa água que a gente está vivendo agora é para regar os nossos sonhos. Por isso a importância da gente voltar para o nosso centro, para enxergar o que a gente realmente quer e focar nos nossos objetivos. Então a gente iniciou a Lua também em Câncer, a gente sentiu um pouco mais de forma intensa o nosso sentir mesmo na pele, como a gente se sente diante das situações. A gente sentiu também ali as nossas fraquezas e vulnerabilidades, já que a gente nasceu, ou seja, todos nós temos limitações, independente da independência que a gente tem, do instinto de ir lá e fazer. Existe um momento da vida que nós nos tornamos vulneráveis ao controle do universo, às coisas que precisam acontecer e que nem tudo é como a gente gostaria. Então é aí que a gente vê a nossa pequenez, né, diante da imensidão do mundo, que está aqui para nos ensinar como ser e como agir, como se acolher diante das tempestades, diante dos momentos difíceis. Então a gente começou a crescer ali no signo de Libra. Libra é a balança, é o dar e o receber. Como a gente falou no início, o Câncer é a casa, é o lar, é a família, é os laços, é as emoções, tudo que a gente dá para o outro que tem afeto é emoção. Ou também muitas vezes as energias mais baixas, melancolia, tristeza, isso também são emoções. Então a gente tem que parar para observar o fluxo do que está vindo ali em nossa direção, para que a gente possa equilibrar, porque muitas vezes uma mãe ela pode dar demais para determinados filhos,
dar de menos para o outro ou até esquecer de si própria. Então a gente está vivendo esse processo também de ser mãe de nós, da gente se nutrir, da gente se realizar, da gente se conhecer no nosso aspecto infantil, criança, porque é a criança que cria, é a criança que tem a imaginação para sonhar. Se a gente morre essa criança dentro da gente, se a gente vira só um adulto responsável, cheio de boletos, cheio de informações e coisas que a gente foi acumulando ao longo do tempo, a gente acaba ficando rígido, frio e distante da nossa criança. Então, quando a gente inicia na lua de Câncer e a gente vai para o crescimento de Libra, a gente percebe que existe sim a necessidade de ter um equilíbrio, da gente dar e também receber e, claro, das coisas estarem ali no seu conforme, na sua harmonia. E muitas vezes a gente vai precisar buscar essa harmonia dentro de nós, porque do lado de fora pode ser que a gente não ache a nutrição emocional que a gente realmente busca. E quando você sente essa falta externa, isso nada é mais do que uma falta interna dentro de você que não está sendo justo e coerente com você mesmo. Então é aí que Libra vem com seu senso de justiça, crescendo, pega a espada, corta os laços, corta as situações que para você não condiz com aquilo que você acredita, não é bom, e busca promover uma justiça e um equilíbrio para você mesma e, claro, para aqueles ao seu redor, né? Muitas vezes também sendo mais grato a tudo que você tem, porque a criança, ela sente a necessidade de ser acolhida, de ser amada, mas quando a gente começa a crescer, a gente vê que a vida tem responsabilidades, que nem todo mundo pode dar o que a gente quer, que a vida também não vai dar o que a gente quer, e tá tudo bem, porque o que vem é o que é justo, é o merecido, porque por trás da cortina da justiça tá o universo que tá agindo, né, e colocando tudo no seu devido lugar. É aí que entra a espiritualidade, porque a gente para de brigar com as coisas e passa a ser receptivo, né? Câncer é exatamente isso, é a receptividade. A gente abre as mãos, solta o controle e vê que a gente não tem controle de nada. Então, se a vida tá me colocando nessa posição, essa é a posição que eu vou viver e agora eu vou exercer ali a minha justiça de acordo com como eu acredito, né? Que é vivendo de acordo com a sua verdade e, claro, buscando também ser equilibrado, porque também a justiça traz a moderação, a necessidade da gente estar ali na linha do meio. E essa justiça saiu, né, e entrou no seu ápice e no seu máximo no signo de Capricórnio. Ou seja, a gente agora tá com uma visão bem ampla e bem cheia de tudo que a gente plantou, das nossas responsabilidades na vida, da nossa maturidade, do que a gente adquiriu ao longo da caminhada, porque Capricórnio ele está sempre caminhando, sendo determinado, sendo progressista, perseverante e compreendendo que não existe o topo, né? A verdade é que a gente vai estar sempre caminhando nessa viagem e o que importa é que para esse caminhar a gente se guie e se baseie no nosso coração, nas nossas emoções, a partir das emoções boas. Se elas são boas, então você está seguindo, fluindo o rio realmente onde você precisa ir. Agora, se elas são emoções ruins, que te deixam mais reprimidos, mais fechados, muitas vezes você está na direção oposta, errada. Então, Capricórnio, ele vem nos trazer, né, essa coisa de o que nos enche, o que faz a gente se sentir mais autoconfiante, ter mais segurança, porque Capricórnio é a energia do pai, e o pai, na família, ele tem que ter a confiança, ele tem que saber o que ele quer, ele tem que ter determinação nos objetivos dele, paciência, porque a gente não pode também ser muito duro e rígido com o filho, e da mesma forma também isso funciona para nós, da mesma forma que a gente se acolhe como mãe, nessa lua cheia a gente também olha como está o nosso caminhar como um pai, né? Um pai que não oprime, mas um pai que dá força, que fala, vai, continua, porque não existe um ponto de chegada, porque muitas vezes as nossas frustrações na vida é porque a gente caminha e a gente quer chegar logo e não compreende que tá tudo no seu devido lugar e que aquilo que for para nós vai chegar até nós. Então, Capricórnio traz essa energia mesmo de não desistir. E não só não desistir, mas se orgulhar da colheita. Porque não adianta só querer chegar e não estar bem, não estar feliz, não aproveitar o caminho. Então é aí que a gente para um pouco e colhe realmente o que a gente plantou, sentados, compreendendo que claro que a gente sempre pode fazer mais, sempre pode melhorar, mas a gente também precisa dar uma parada e olhar a nossa volta, olhar e admirar a paisagem, porque todos nós estamos caminhando, mesmo que de forma mais lenta,
alguns do que os outros, cada um tá no seu processo e a gente tem que aprender a se orgulhar do nosso processo, porque Capricórnio é autoridade. Se você não for a autoridade da sua vida, você vai estar dando esse poder a outra pessoa. Então é aí que vem a maturidade de saber que você é capaz de lidar com tudo que vem, que você é responsável, que você é forte e que você tem determinação para continuar seguindo. Vamos sim sonhar, vamos colocar os nossos pés de forma firme na terra para alcançar os nossos objetivos, mas não vamos se esquecer do principal no meio do caminho, que é a família, que é o lar, que é as relações que nos trazem base, segurança. E família não quer dizer laços sanguíneos, família quer dizer laços emocionais fortes. Câncer é laços emocionais, são pessoas que trazem para você acolhimento e nutrição, né? E o trabalho, ele é sim importante, ele é fundamental, ele é a honra e a dignidade de um homem, que é Capricórnio, ele é necessário para manter uma família, mas a gente tem que lembrar que a base e o centro está na família, está na casa, está no lar. Então você aproveitar a sua casa, você aproveitar o seu lar, você curtir o que você tem de bom é a melhor forma de você dar sentido à sua caminhada, né? Então a gente precisa sempre voltar para esses valores, desacelerar também, porque o que importa é o que está no nosso caminho. Então, se a gente ficar focado só na visão do futuro, pensando no que vai ser, a gente muitas vezes perde o momento e é necessário que a gente volte para a nossa sensibilidade para a gente sentir mais as coisas ao nosso redor. E, claro, trazer sentimentos de afeto, né? De nobreza, de alegria, ser carapaça e colo de alguém, mas também aceitar ser acolhido. Então, todas essas lições a gente está vivendo. Estou amando a temporada de Câncer. É uma temporada muito agradável, realmente, onde você se sente mais sensível, onde a compaixão e o afeto se torna mais presente, porque a gente percebe que todos nós passamos pelos mesmos e a gente não foge, né, desse sentir. E, claro, se orgulhar também da nossa colheita, do nosso plantio, de cada passo que a gente deu para poder alcançar os nossos objetivos. Porque se você voltar para trás e olhar para 10 anos, vamos dizer, atrás, você era uma pessoa totalmente diferente. Então a métrica de sucesso da gente tem que ser essa. A gente está sempre evoluindo constantemente a nós mesmos. Não é você olhar para fora e se comparar com os outros. É você olhar para dentro de você e ver o quão grande você se tornou, quantos passos você deu para você alcançar seus objetivos, e a partir disso você passa a ter mais orgulho e amor aí por você. A Lua vai começar também ali o seu processo de minguação, de finalização no signo de Áries, que representa que a gente agora vai ter que pegar algumas coisas que são impulsivas, nossas, do nosso eu, que precisa morrer, que não condiz, que não tem a ver ali com o que nos faz bem, né? Então, a gente vai fazer uma revisão das energias que a gente tem que abraçar, de outras que a gente tem que simplesmente soltar, para que a gente possa viver melhor em harmonia, né, na nossa casa, a casa que é o nosso corpo, a morada do nosso espírito, a casa em torno do nosso redor e, claro, também ali aquelas pessoas que estão à nossa volta, que fazem da nossa vida ser uma casa, né, que é onde a gente se sente bem e acolhido. Então fica a dica para vocês, aproveite esse período, medite, foca nos seus sonhos e, acima de tudo, se orgulhe de toda a sua história e trajetória, porque a gente está aqui para isso, para vencer a nós mesmos. O alto da montanha, para a gente subir, tem que estar leve, e para a gente se tornar pessoas leves, a gente precisa olhar dentro de nós e se despir de tudo aquilo que nos traz peso, porque não pertence à nossa naturalidade. Beijo pra vocês e até a próxima.